Olá, eu sou o professor Paulo Nicoli Ramírez, estou aqui no aforismo número 32 do nosso clube de aforismos. Você que já conhece a gente ou tem interesse, não deixe de fazer sua inscrição aqui na nossa plataforma do clube, ou então no YouTube, outras redes. Compartilhe esse vídeo, porque hoje a gente no aforismo 32 vai discutir Sócrates. E o título desse aforismo é Entre o Ideal e o Martírio, Sócrates, o cidadão de Atenas. Então agora é o momento da gente conhecer melhor Sócrates. De onde veio essa missão filosófica, de onde ele veio, quem eram seus pais, no que ele trabalhou, não trabalhou, né? Enfim, tem uma série de questões que a gente tem para debater aqui, inclusive como ele se tornou filósofo. Mas hoje a gente vai discutir apenas o fragmento número 1, que se chama Raiz Ateniense, Sócrates, o espírito da cidade. A gente vai discutir esse Sócrates ateniense, Sócrates cidadão. Será que ele era assim tão contra a cidade de Atenas? Enfim, esse é o debate do fragmento número 1. No fragmento número 2, a gente vai discutir o enigma de Delfos, a missão divina de Sócrates. Sabia que Sócrates descobriu que deveria ser filósofo graças a um oráculo, ou seja, a cultura da adivinhação? Então eu vou explicar o que foi o oráculo de Delfos, qual foi a revelação que ele recebeu. Aliás, não foi nem ele, foi um cidadão próximo de Sócrates chamado Querofonte. Eu vou contar essa história para vocês com calma. No fragmento terceiro, vamos discutir entre espadas e sabedoria Sócrates e a Guerra do Peloponeso. Você sabia que o Sócrates participou dessa guerra? Não sabia? Então você vai aprender com a gente. E no fragmento quarto, a gente vai discutir a voz interior, o demônio guardião de Sócrates. Ele dizia ter um daimon, uma espécie de demônio, não é no sentido cristão. Demônio para os gregos era uma outra história, uma espécie de voz interior, uma voz divina, mas a gente vai debater no fragmento número 4. E o fragmento quinto se chama Sob Suspeita, as acusações que desafiaram Sócrates. Vamos estudar, portanto, o julgamento de Sócrates, por que ele foi levado à morte na cidade de Atenas. E no último fragmento, a gente vai estudar também o processo de defesa de Sócrates. Né? Ele é intitulado O Último Discurso, a Defesa e Condenação de Sócrates. Então, os dois últimos, o quinto e o sexto, sextos fragmentos, a gente vai debater todo esse percurso, todas as questões em torno do julgamento. Enfim, tem uma série de debates aqui para a gente apresentar para vocês. No entanto, assistirá a esses 6 fragmentos quem é nosso assinante. Né? Hoje eu vou apresentar, você que me acompanha aqui no YouTube, apenas o fragmento número 1, ou seja, a Raiz Ateniense, Sócrates, o espírito da cidade, vida e obra de Sócrates. Obra não, porque você já sabe que ele não escreveu nada, né? Mas quem foi Sócrates? Como ele virou filósofo? Né? Como ele participava da cidade? Bom, então vamos começar. Nesse primeiro fragmento, então, eu queria comentar algumas questões importantes. Né? Sócrates, você já sabe disso, nasceu no ano de 470 a.C. E ele era filho de um escultor chamado Sofronicos e uma parteira chamada Faenarete. Bom, o fato do pai ter sido escultor fez com que na juventude Sócrates também fizesse esculturas. Né? Pouco se sabe sobre isso, né? A gente tem algum relato ou outro, sobretudo no Xenofonte. Você que já estudou o aforismo 31 sabe perfeitamente que Xenofonte nos dá uma visão mais histórica, biográfica, né, de Sócrates. Bom, e a mãe era parteira, né? Parteira, em grego, né, se chama maiêutica. Depois isso vai se converter numa espécie de método de Sócrates. Eu vou explicar isso no próximo aforismo, né, porque Sócrates queria parir ideias, né, dos seus interlocutores quando havia essas discussões, né, filosóficas. Bom, mas quando a gente chegar no final desse aforismo, lá, quando estudarmos os fragmentos 5 e 6 e também estudarmos o julgamento de Sócrates, uma acusação que pesou muito contra esse filósofo, o primeiro dos grandes filósofos, não o primeiro de toda a filosofia, né, mas digamos assim, aquele que mexeu com a cidade, no caso de Atenas, uma das acusações era de que Sócrates não era muito participativo da vida pública, a ponto de não reconhecer os deuses de Atenas. Era uma acusação feita por Anito, ou Anito, que era uma espécie de político ali, enfim, depois eu conto a história para vocês com calma, mas não é bem essa a verdade. Né? O que se sabe sobre Sócrates é que ele, apesar de contestar as crenças atenienses,
ele julgava que era importante para um cidadão agir conforme as regras da cidade. Não por acaso ele aceitou a sua condenação, mas depois a gente vai discutir isso mais para frente. Então ele participava de rituais públicos. Aliás, alguns historiadores chegam a nos dizer que dos 365 dias do ano, ou durante um ano, pelo menos a metade era dedicada a rituais públicos, enfim, cerimônias coletivas em homenagens aos diversos deuses atenienses ou gregos também. Vocês sabem muito bem que os gregos são politeístas. E uma das exigências da cidade era que os cidadãos participassem ativamente dos rituais, até mesmo da vida pública. Por exemplo, os homens livres, que era o caso de Sócrates, eles tinham que ter algum grau de participação nas decisões políticas. Então existia um conselho jurídico que inclusive votava a respeito de leis ou condenações de alguns cidadãos. O Sócrates teve uma participação tímida, mas ainda assim ele foi orientado por essa voz interior, pelo seu demônio, a gente vai estudar isso depois, a não se envolver diretamente nas decisões mais importantes. Ele preferia então instruir ou então estimular o pensamento dos seus interlocutores, ou seja, com aqueles com quem ele conversava. Então, ele mesmo afirmava ser o mais justo em termos de política, já que a sua intenção sempre foi a de melhorar, a de aperfeiçoar, criar a excelência humana para os cidadãos. Então, esse é um detalhe realmente relevante para a gente. Bom, então, Sócrates ele fazia, sim, questão de participar dessa vida pública, então, por algum motivo, talvez mais especial, ele tenha sido morto. Mas por quê? Sócrates ele chegou, inclusive, a participar da Guerra do Peloponeso, tendo salvado soldados do campo de batalha, o que fez com que ele ganhasse, inclusive, a própria admiração de Xenofonte. Xenofonte, que tem essa visão mais biográfica, essa visão também mais histórica de Sócrates, ele também era general de combate, participava ali, inclusive, da Guerra do Peloponeso. E o relato que ele dá é que Sócrates teria salvado uma série de soldados, inclusive ele mesmo, Xenofonte. Então era um cidadão dedicado, um cidadão que praticamente nunca saiu de Atenas, e as únicas vezes que saiu foi exatamente para a Guerra do Peloponeso, que foi essa guerra contra Esparta. Depois a gente vai gravar outro fragmento explicando isso direitinho. Então, há outros elementos importantes na vida de Sócrates, como, por exemplo, a sua pobreza. Por incrível que pareça, acredita-se que Sócrates tenha vindo de uma família equivalente à classe média hoje. Como se sabe disso? Porque ele tinha uma formação um tanto erudita. Quando a gente lê Platão, principalmente, nós vemos o personagem principal de Platão, que é Sócrates, citando poemas de Homero, assim com uma certa profundidade. E à época, quem tinha esses conhecimentos, digamos assim, socráticos, eram indivíduos que tinham estudado nas escolas de classe média, elite, digamos dessa forma. Por incrível que pareça também, Sócrates resolveu então abandonar uma vida talvez de ostentação, de riqueza, ou algo mais mediano, digamos assim, para se dedicar à filosofia. Tanto é que o próprio Aristófanes, que escreveu o texto As Nuvens, que é uma comédia que zomba de Sócrates e o ataca profundamente, ele chega a descrever um Sócrates preguiçoso, dormindo em redes, ou algo equivalente, se bem que rede é de indígena, mas dormindo ali meio preguiçoso. Então vejam a visão que se tinha de Sócrates, como um sujeito um tanto inútil. Isso na visão crítica a ele, claro. Porém, Xenofonte, que traça mais esse percurso histórico, assim como um doxógrafo como Diógenes Laércio, que não conheceu Sócrates, era um historiador romano, dá alguns indicativos da vida de Sócrates. Bom, então é importante também pensar numa outra questão, é que Sócrates se recusava a cobrar pelas aulas. É um tema que a gente vai debater bastante, principalmente nos aforismos sobre Platão, Platão descrevendo Sócrates. E então ele se opunha, de certa forma, aos poetas, que eram os guardiões da religiosidade, das tradições, assim como os sofistas, que foram o grupo mais beneficiado pela democracia ateniense, embora houvesse muitas críticas de uma aristocracia, de uma oligarquia ateniense contra os próprios...
tava só de olho ali, ele começou a mexer. Desculpa. Olha lá. Então havia uma certa oposição, né, da aristocracia contra os sofistas, né, espécie de demagogos que dominavam a praça pública democrática ateniense. E o último detalhe que eu queria contar para vocês é a seguinte questão que muitos filósofos, historiadores da filosofia fazem, né, que é a seguinte: se Sócrates tivesse nascido em qualquer outra cidade grega, será que Sócrates teria sido Sócrates? A maioria responde que não. Mas por quê? Porque na Atenas havia um cenário democrático. E a democracia por si só, em que os cidadãos, apenas homens, né, tinham um caráter patriarcal, claro, depois a gente vai explicar isso direito, mas a democracia estimula o debate, né? Em certa margem na antiguidade, um livre pensamento. Então isso justifica também o fato de Sócrates nunca ter tido a intenção de sair de Atenas, né? E talvez se fosse Esparta, que era uma monarquia militar, jamais haveria um Sócrates. Então, embora Sócrates, de certa forma, seja lido, né, pelo menos a partir da obra de Platão, como um filósofo que se opôs a muitas das tradições gregas, atenienses, em relação à religiosidade e também às próprias leis democráticas, Sócrates, por sua vez, se defende, né, e até mesmo se defende dizendo que não atacou esses valores. E uma das justificativas para isso, diziam os historiadores e biógrafos de Sócrates, é que ele foi totalmente dependente desse regime democrático, apesar de, na obra do Platão, haver muitas críticas à própria democracia, né? Platão vai defender a monarquia. Mas depois a gente vai ver isso com calma nos próximos aforismos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, uma breve introdução sobre quem foi Sócrates e o papel dele na sua cidade. E nós já estudamos também Xenofonte, né, que descreve Sócrates como um cidadão preocupado em aperfeiçoar os cidadãos, batendo de porta em porta, conversando com cada indivíduo que via na rua para tentar promover excelência humana. Bom, mas é isso. Por hoje é o suficiente. A gente volta no próximo fragmento desse aforismo 32, em que a gente vai discutir qual que é a relação de Sócrates com o oráculo de Delfos. Pois é, há um lado místico também no pensamento socrático. Tá bom? Até a próxima.